vidas, por nossa saúde. Agradeço ao meu esposo que hoje não está aqui. O Nicolas, de ontem à tarde para cá, começou a ficar gripadinho e agora à noite apresentou um pouco de febre, então ele ficou em casa. Eu falo para ele que ele ficou em casa sendo pai, né? Sendo pai e mãe ao mesmo tempo. E eu agradeço muito a Deus pela vida do meu esposo que tem intercedido também e nos auxiliado. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14. Romanos, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14. Aleluia. A palavra de Deus nos diz assim. Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao 14. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Quero me deter nesse versículo 14 que nos diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Nós que somos cristãos, lavados e remidos no sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos revestir do Senhor. Esse nos revestir significa nós devemos ter a aparência do Senhor Jesus. Nós devemos ter as atitudes que o Senhor Jesus teve. Isso para que aqueles que estão lá fora possam olhar para nós e ver a presença do Senhor Jesus sendo resplandecida, como se fôssemos espelhos, onde ao olhar para nós possam ver o Senhor Jesus nas nossas ações, nas nossas atitudes. Nós precisamos ter os princípios que Jesus Cristo teve. E para nós conseguirmos nos revestir do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, precisamos que este Espírito Santo ele habite em nós. Pois a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Essa liberdade que nos diz em 2 Coríntios, nos diz sobre a liberdade de sermos livres do pecado, de sermos livres da condenação, de sermos livres de sermos controlados pelo diabo. Essa liberdade significa que nós temos que ser, sim, controlados, mas por Deus. Este Espírito, quando ele habita em nossas vidas, nós precisamos estar ali livres para que Deus possa cumprir em nossas vidas todo o seu querer e toda a sua vontade. Aleluia. Para aqueles que estão lá fora, muitas vezes, ser cristão é ser escravo. Mas você não pode fazer isso, você não tem liberdade para ir em qualquer lugar. Mas nós, quando estamos servindo ao Senhor, nós vemos, os nossos olhos são abertos e nós compreendemos a verdade que, na verdade, nós somos realmente livres, porque nós temos a escolha de não fazer. Pois a palavra de Deus nos diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. E nós, como servos livres do Senhor, nós temos essa opção de escolher. E como filhos de Deus, quando o Espírito do Senhor habita em nós, Ele nos conduz a fazer o que é certo, o que é reto, o princípio de Jesus Cristo para as nossas vidas. Aleluia. E é essa liberdade que nos diz em 2 Coríntios, a liberdade de sermos livres do pecado, da culpa, da condenação, de cumprir com a vontade do inimigo para as nossas vidas. E como é bom quando o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós nos sentimos uma paz tão grande, nos sentimos fortes, ainda que venham as dificuldades sobre as nossas vidas. Nós sentimos uma força que talvez quem está ao nosso redor não compreende,
mas nós sabemos que é Deus dentro de nós nos fortalecendo e nos dando graça, aleluia. E quando o Espírito Santo, ele vem e habita dentro de nós e temos essa liberdade de cumprir o querer do Senhor, nós vamos lá para a passagem do Evangelho de João, no capítulo 15, que diz sobre a videira verdadeira, onde Jesus fala que Deus é o lavrador e Ele é a videira verdadeira e nós somos as varas. Se nós estamos realmente ligados, unidos com o Senhor Jesus, Ele estará aqui dentro de nós e vamos ser árvores frutíferas. E a palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de João, se os irmãos quiserem abrir no capítulo 15, diz assim, no versículo 5: Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Para nós darmos frutos para o Senhor, é preciso que este Espírito, o Espírito de Deus, a sua presença habite em nós. E esse fruto, meus irmãos, é o fruto do Espírito. Pois quando nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, que nos fala sobre os frutos do Espírito, o primeiro aspecto desse fruto que nos fala lá em Gálatas é o amor. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele é amor. Este amor não é aquele amor para aqueles que nos fazem bem, que nos tratam bem, mas é o amor que o Senhor Jesus teve conosco, porque nós muitas vezes estávamos ali acusando ao Senhor, rejeitando ao Senhor, seguindo o nosso querer, a nossa vontade, vivendo dos nossos pecados, as nossas culpas, mas o Senhor, Ele nos amou até o fim. E nós precisamos ter este aspecto para nós podermos dar este bom fruto, ter o amor, ter a paz, essa paz que ela só vem quando nós aceitamos ao Senhor, porque então toda a nossa culpa, o nosso pecado, ele é perdoado e essa paz de Deus invade o nosso coração. A paz que o mundo lá fora busca, um mundo que vive em violência, em desonestidades, mas nós ainda que estamos sujeitos a passar por tudo isso, temos paz porque sabemos que Deus está em nós. Aleluia, o gozo de nós podermos passar sim por dificuldades. Enquanto estivermos nessa terra, não estamos livres de passar por enfermidades, dificuldades financeiras, entre tantas outras crises que podemos passar. Mas mesmo que nós venhamos estar passando por tudo isso, nós temos a alegria, o gozo que vem de Deus, crendo que o Senhor, Ele vai nos dar a vitória na frente. Aleluia. Exaltado e engrandecido é o Senhor. Também o fruto nos fala sobre a longanimidade. Essa longanimidade quer dizer que nós suportarmos pacientemente o mal ou a provocação. Esse foi o exemplo que o Senhor Jesus deu. Quanto mal Ele não suportou de nossas vidas. Quantas provocações nós, quando estávamos lá no mundo, não fazíamos ao Senhor. Lógico, na nossa ignorância, mas nós fazíamos. Mas o Senhor, Ele suportou tudo isso por amor a nós. Temos a benignidade de fazer algo sem esperar nada em troca, por ter interesse no bem-estar dos outros, principalmente dos nossos inimigos. Aleluia. O crente que tem essa virtude, ele é afável e gentil para com seus semelhantes. Não se mostra inflexível e amargo. Termos a bondade, que é fazer o bem, não sermos egoístas. A fé, essa fé que ela é um dom de Deus, que é a fé, que é a confiança no Senhor Jesus Cristo. A fé, ela não é um produto humano, ela ocorre através da operação divina e consiste em confiança plena de alma em Cristo, resultante de uma experiência com Ele. É a certeza que Deus existe e está sempre conosco para nos dar a vitória. É a fé de nós olharmos além dos montes. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes parece que o monte é tão grande, tão difícil, mas nós temos que ter esta fé que o Senhor está acima do nosso problema, que o Senhor é maior que o nosso problema, do que a nossa dificuldade. Termos a mansidão, que é termos uma submissão, tanto para com o nosso Deus, como para o próprio
nossos líderes de departamento dentro da congregação, ao nosso pastor, líderes que estão no nosso caixá, sermos submissos, ainda que muitas vezes difícil, mas se nós queremos ter o Espírito Santo de Deus, quando Ele realmente está dentro de nós, nós conseguimos ter essa mansidão, ter a temperança, que é ter o domínio da nossa própria vontade sobre os nossos instintos. A temperança, que ela, em resumido, significa o domínio próprio, domínio sobre os seus pensamentos, sobre as suas ações e sobre as suas palavras. Para termos este domínio só com o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes, diante de uma palavra maldita a nós, uma palavra que foi falada num ato de grosseria, a nossa natureza humana muitas vezes é revidar, porque nós temos sangue nas nossas veias. Mas se o Espírito Santo habita em nós e nós temos esse aspecto do fruto que também é a temperança, nós conseguimos nos acalmar e darmos o bom exemplo de Cristo. E o fruto do Espírito, diferente dos dons, ele é segundo a nossa maturidade com o Senhor é que nós alcançamos. Os dons espirituais, eles são presentes que Deus dá segundo a sua vontade para os seus filhos. Mas o fruto não. O fruto é como se fosse uma fruta verdadeiramente. Ele é plantado e é preciso ser regado, ser cuidado para que ele possa brotar em nossas vidas. Por isso que eu disse sobre o exemplo lá no Evangelho de João. Porque Jesus, ele é a videira verdadeira. E para nós termos esse fruto, nós precisamos estar plantados no Senhor Jesus. Precisamos estar nele e ele precisa estar dentro de nós. Aleluia. Os frutos do Espírito, eles são os aspectos do caráter de Jesus Cristo. Se nós queremos nos revestir do Senhor para sermos os seus discípulos verdadeiramente, para que o mundo olhe para nós, nós precisamos ter o fruto do Espírito. E nós não podemos ter apenas 1, 2, 3, 4, 5 destes. Nós não podemos apenas deixar um de fora. Nós precisamos de todos. Nós precisamos dos 9 aspectos deste fruto. Essa lição sobre os frutos do Espírito, ela foi dada ali para os alunos do discipulado. Foi uma lição tão grandiosa que, na verdade, essa parte de frutos do Espírito, se eu não me engano, já é a segunda vez que eu digo, porque é uma palavra que tem falado grandemente ao meu coração desde aqueles dias. Porque muitas vezes eu tenho o amor, eu tenho a benignidade, mas a bondade nem sempre, a fé, às vezes quando vem algum problema nós vacilamos, não. Mas vamos pedir ao Senhor para que o Espírito dele habite em nós e que possamos ter todos esses 9 aspectos do fruto para verdadeiramente resplandecermos a glória do Senhor para os que estão lá fora, para os que estão ao nosso redor. E é somente com a ajuda do Senhor, é somente com oração, com jejum, para conseguirmos derrotar a nossa carne e chegarmos mais perto do Senhor, e nós vamos conseguir ter este fruto brotando em nossas vidas, e assim nós seremos frutíferos. A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, diz assim, que nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Se nós queremos verdadeiramente glorificar o nome do Senhor nesta terra, nós precisamos dar muitos frutos para o Senhor. Precisamos resplandecer este amor, esta paz, a alegria, a benignidade, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, todos eles, porque é isso que o mundo lá fora procura. E muitos dão encontro e acabam se entregando a drogas, a violência, a prostituição. Muitos acham que a morte é a solução para eles, mas na verdade não é. Nós precisamos ser esta luz para eles que estão lá fora. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a verdadeiramente